8 horas 21 minutos. Vamos então à entrevista do dia, porque o doutor Alceu, vereador de Araçatuba, já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba para conversar comigo sobre a comissão criada pela Câmara Municipal e da qual ele faz parte para verificar a Zona Azul de Araçatuba. Bom dia, doutor Alceu, tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Um prazer estar mais uma vez aqui. É isso. Doutor, quem sugeriu e por que sugeriu a criação desta comissão? Bom, a ideia partiu de mim mesmo, né? Dessa vez, nós conversamos com outros vereadores e formamos essa comissão, apresentamos para o plenário, para ser aprovado, para estudar por quê. Está já vencendo, no dia 17 agora de maio, 10 anos em que o sistema rotativo está funcionando aqui em Araçatuba. Está precisando de fazer algumas modificações e é o momento oportuno para que isso seja feito. Está vencendo, mas pode ser renovado por mais 10 anos, Sim, não é? Pode ser renovado. Mas existe a possibilidade de ele ser paralisado para abrir um novo processo de contratação de outra empresa? Se não houver consenso entre o executivo e a empresa, ele não seria renovado. Aí você teria que fazer nova licitação, ele poderia ser paralisado, sim. Certo. A gente está falando em 17 de maio, falta pouco mais aí de 20 dias, 20 e poucos dias. Como que serão os trabalhos na prática da comissão? Quanto tempo leva e dará tempo de antes do dia 17 oferecer alguma coisa? Toda a comissão, ela tem 180 dias para terminar, né? Mas essa aqui não tem condição porque já está muito próximo. Nós resolvemos fazer essa comissão para pegar sugestões da população, né? Até mesmo pela experiência que a gente já teve nesse período que a Arapark já está aqui, né? Então nós temos um período bem curto. Nós pretendemos em 2 semanas já apresentar um relatório. 2 semanas? Mais ou menos 2 semanas já apresentar um relatório por causa do tempo, né? Está muito próximo. Mas aí, o que vocês conseguem fazer? Qual vai ser a dinâmica e as ações nestes 20 dias? Então, já houve uma comissão dessa na legislatura passada. Tá. Desde do nosso início na primeira legislatura, em 2017, a gente vinha, inclusive, participando lá, propondo indicações para a mudança do sistema rotativo. Porém, não era a época oportuna, porque você não pode mudar o contrato no curso dele, né? No emendamento, você fazer alguma modificação dele. Então, não havia possibilidade. E houve lá atrás uma outra comissão, não participei da comissão, mas o pessoal até me apresentou o relatório lá também para a gente aproveitar algumas Então, coisas. tem informações passadas que o senhor acredita que sejam pertinentes também desta vez. Certo. Nós já estamos recebendo também sugestões de munícipes, né, pelo WhatsApp, os próprios vereadores que têm algumas ideias também para propor lá, estão mandando para a gente também. Nós estamos colecionando, agora mesmo, às 9 horas, a comissão vai se reunir, nós vamos nos reunir lá na Câmara Municipal, já para tratar desse assunto. Pretendemos, na semana que vem, fazer uma audiência pública, que a gente vai convidar a população, a associação comercial, que faz muito uso do sistema rotativo, né? Enfim, juntar mais sugestões para poder apresentar no relatório, apresentar para o executivo. Faremos também uma visita na própria Arapark para ouvir os proprietários lá, as pessoas lá da empresa, né? Para apresentar e ver se há um consenso para algumas mudanças significativas no sistema, para melhorar, né? Porque o sistema hoje, muitas pessoas me mandam assim, tem que parar o sistema, mas não entende que se parar o sistema do estacionamento rotativo vai virar um caos. Eu tomo por exemplo a mim mesmo. Meu escritório na rua Bernardino de Campos, em frente à escola Cristiano Ossa, né, quer dizer, bem próximo ali do centro. Na rua, uma quadra antes da Arapark, inclusive. Eu sou vizinho da Arapark, né? Justamente, eu estou no 127, eles estão 200 e alguma coisa, que é no quarteirão de cima. Quando teve uma época que ficou sem o sistema rotativo, era uma outra empresa, saiu até essa licitar, nós ficamos sem. Ali é impossível estacionar. Hoje aumentou muito a frota de veículos, não tem condição. E pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, param 7 horas da manhã, vão tirar o carro 7 horas da noite, né? Fica o dia inteiro parado. Você vê que o carro para ali, a pessoa não tira. Né? E um cliente meu, por exemplo, hoje, ele vai lá com o sistema, inclusive tem no próprio aplicativo, né? Coloca lá R$2, vamos dizer, né? E usa o serviço, fala com a gente, faz uma consulta e vai embora, né? É dessa forma que eu acho que o sistema precisa melhorar.
Não temos mais condição de não ter o serviço. Tá, eu ia fazer uma das principais questões aqui, era justamente como a população pode e deve participar. Então haverá na semana que vem uma audiência pública. Independentemente desta ação, o cidadão pode levar até a Câmara pessoalmente, ou enviar e-mail ou WhatsApp para vocês da comissão as sugestões, críticas, reclamações referentes à área azul. Nós já estamos recebendo tanto pelo WhatsApp próprio, né, nosso, quanto pelo Facebook. Foi colocada a matéria no Facebook, né, e as pessoas já estão... O senhor está falando da sua página no Facebook, página, da Câmara? Da Câmara também, tá, né? perfeito. As pessoas têm procurado e mandado... Tem pessoa que liga assim, manda assim, olha, eu não gosto desse serviço, da Zona Azul, tinha que parar, tinha que passar para o município para dar para uma entidade assistencial. Isso aí, né? Mas hoje eu acho que não tem como mais fazer dessa forma. Senão a gente retrocede, né? Hoje, por exemplo, essas empresas elas têm uma tecnologia mais avançada, né? Hoje a gente precisa disso. Coisa que a prefeitura, por exemplo, não consegue, não tem como trabalhar nesse sistema. Está crescendo demais. Só para você ter uma ideia, Marcelo, quando a ANAPARC começou, colocou, por exemplo, na Rua Brasil, não sei se você lembra desse fato. Lembro. Colocou lá, houveram algumas discussões, foram retirados, os comerciantes fizeram um abaixo-assinado para que voltasse lá na Rua Brasil o sistema rotativo, porque é impossível, não tem como. Ele é benéfico. Na prática, do que a gente está falando? É do fato de, onde não tem área azul, a pessoa chega, estaciona o carro, fica o período comercial inteiro e não abre lugar para outra pessoa estacionar. É disso que a gente está falando? Por exemplo, Santa Casa. Eu recebi muitas essa semana. Foi bastante polêmico, né? Sempre foi. Muitas mensagens essa semana assim, olha, em volta da Santa Casa não pode ter zona azul. A pessoa chega lá, às vezes não tem um aplicativo, ou a pessoa não tem dinheiro na hora, né? Se não tiver a zona azul lá, o sistema rotativo, não acha local, piora. Já teve momentos da gente chegar ali, você fica rodando. Por quê? Pessoas que estão internadas lá, com parentes, próprios funcionários da Santa Casa ou de clínicas ali perto, fazem a mesma coisa. Param de manhã, só saem à noite. Aí que você não encontra mesmo local para você estacionar. Lá, inclusive na comissão passada, eles tiveram uma ideia da zona verde, sabe? Que seria um local diferenciado, né? Foi uma ideia até da comissão passada, e a gente estava conversando sobre isso. Seria chamado de zona verde, que teria um período maior para a pessoa ficar ali, porque às vezes leva alguém para estar visitando algum doente ou precisando de internar, alguma coisa, porque teria um período maior. Mas parece que isso aí não teve progresso, né? Não progrediu muito essa questão. Mas nós vamos nessa reunião nossa ver se pode existir naquela área uma questão especial, se é possível acontecer isso. Porque Santa Casa realmente, né, a pessoa chega, mas se não estiver a zona azul lá, não acha local para estacionar. Isso aí é ilusão de achar isso. Entendi. Cometi o pecado aqui, vou pedir desculpa até pro Zé Marco. Eu esqueci de virar a câmera para o Alceu na hora que eu comecei a entrevista. Aí ele ficou falando e ficou aparecendo meu rosto aqui, segurando o queijo, inclusive. Não, mas agora eu fiz a coisa certa. No segundo bloco a gente vai ter mais tempo para a entrevista e aí vai aparecer mais o Alceu. O importante é que o áudio está aparecendo, o conteúdo está garantido, não é? Alceu, me diga o seguinte, quem são os integrantes da comissão? Eu como presidente, Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro, Arnaldinho, o vereador Arnaldinho e o vereador Coronel Guimarães. Nós já formamos o pedido da comissão com os membros que fariam parte da comissão. Todos assinaram o pedido. Entendi. Maurício, Nelsinho, Arnaldinho, Coronel Guimarães e o doutor Alceu. Todos são da bancada da prefeitura. Não há a possibilidade de, eventualmente, a comissão pender para um lado e não atender a críticas, principalmente de quem não gosta do trabalho da prefeitura? Não, nós estamos abertos sim a atender. O próprio vereador Lucas Zanata nos procurou também para ajudar, né? Nós aceitamos. Certo. Não vai participar da comissão, porque a comissão está formada, né? Mas ele também se
se apresentou como para ajudar, explicar e dar sugestões, né? E todos os vereadores, independente de ser oposição ou situação, nós estamos abertos a receber essas sugestões, sim. Perfeito. Agora, 32 minutos, eu vou pedir para o doutor Alceu continuar aqui, porque no segundo bloco a gente tem mais tempo ainda para a entrevista. Tudo bem, Alceu? Tudo bem. Então é isso, você que está aí nos ouvindo, nos seguindo, aguarde um instante só que o break tem 2 minutinhos e a gente já volta. 8 horas 47 minutos, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o vereador de Araçatuba, doutor Alceu, que está falando sobre a criação da comissão criada pela Câmara Municipal, da qual ele faz parte, para verificar a Zona Azul, Área Azul, sistema rotativo, enfim, aquele ali que tem as guias de sarjetas pintadinhas de azul, você tem que pagar para parar, isso para evitar que você fique o dia inteiro ocupando um lugar, principalmente na região central da cidade. Alceu, houve discussão no passado, e ela sempre é recorrente, da possibilidade de área azul aumentar. Então já foi, como você disse, ali para perto de São João, na Vila Mendonça, acabou aumentando também. Existe a possibilidade, eu acredito que esteja previsto em contrato, de aumentar, de diminuir a área de abrangência da Ara Parque? Existe conforme a necessidade. E essa situação sempre vem à tona, né? Uma das sugestões que eu recebi foi para... por incrível que pareça, para colocar também ali em volta, perto do Bola 7, em frente o New York Tower. New York Tower. Ali é difícil de estacionar. Rapaz, verdade. A dificuldade de se estacionar ali. Então, dependendo da necessidade, ela pode ser aumentada e pode ser diminuída também. Para qualquer região da cidade. Qualquer região da cidade. Não há necessidade de que seja numa área contínua. Por exemplo, parou ali perto da rodoviária, ficou um hiato até lá em cima do Nova York, recomeçou no Nova York. Não tem problema. Não tem problema. Tanto que se você... Hoje são 1.333 vagas. Tá. E 418 estão inativas. Foram vagas que foram retiradas. Um exemplo é ali na Major Mendonça. No Major Mendonça. Isso. E depois de alguns estudos perceberam que o pessoal não estava utilizando aquela área, então ela foi retirada. Não existe uma quantidade máxima nem mínima prevista em contrato de vagas para a área azul? Não, depende da necessidade. Da demanda. Né? Então, eu comecei a receber sugestões lá para essa área do Nova York e do New York Tower, né? Achei interessante, que eu não tinha pensado nisso. E não foi uma pessoa ou duas, várias pessoas, até vizinhos lá, do meu escritório, foram falar assim, olha, uma pessoa inclusive tem deficiência física, né? E falou, eu rodei, não achei nenhum local para estacionar, nem pagando, nem de graça, nem vaga especial para deficiente, que ele é deficiente e idoso também, né? Ali é complicado. Pessoa. E não tem, quer dizer, é uma área que talvez necessite da Zona Azul ali. Por falar em vagas prioritárias, você estava citando um exemplo aí, existe a possibilidade também do aumento de número destas vagas? São 60 e poucas vagas para deficientes e idosos, né? Eu acho talvez que elas precisem ser melhor distribuídas. As pessoas... Porque essa vaga especial, ela tem que ficar em lugar estratégico. Por exemplo, na frente... Para facilitar a vida do PCD, né? Perto de né? Então essas vagas devem ser estratégicas, mas a necessidade maior é isso. Uma sugestão que nos mandaram, que nós estamos estudando e vamos colocar em pauta, é a questão da desnecessidade do idoso, por exemplo, ele tem aquela plaquinha de idoso, de parar na vaga para idoso. Ele chega lá, não tem vaga. Ele poderia parar em qualquer vaga. Parar em qualquer vaga. Desde que tenha. Em outras cidades também. Interessante. O idoso colocaria, já que ele dispõe da gratuidade, né? Ele colocaria em qualquer outro local, não necessariamente naquela vaga. Aquela vaga ainda ia existir por conta que ela está no local estratégico, perto de algum local. Mas ele poderia ocupar qualquer outra. Na falta, porque você chega lá, tem duas vagas, às vezes uma de idoso, uma de deficiente. Aí está ocupada. E pior. Mas aí, por isonomia, não deveria ser extensiva a todos os PCDs, por exemplo? Também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, essas vagas dos deficientes e idosos, elas não são fiscalizadas, tem mais essa. Muitas vezes... falei isonomia, desculpa, por equidade. Não, mas eu entendi. A vaga ela não é fiscalizada, porque quando ela não é cobrada, ela também não é fiscalizada.
Então, um idoso, por exemplo, para lá, ou deficiente, e fica o dia inteiro. Como já tive problemas na legislatura passada, eu tive uma questão de dois deficientes que acabaram brigando por conta da vaga, que um deles parava de manhã e só tirava à noite. Ah, entendi. Enquanto na área azul normal, para as pessoas que não são PCDs ou não são prioritárias, você parar até o limite de 2 horas. Nestas outras vagas não há limite de tempo. Não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Só se alguém ficar ali de prontidão e... Eu não sabia disso. Não sabia. Chamar a guarda, né, para poder retirar, senão fica o dia inteiro. Né? Esse que é um dos problemas. Então, uma das sugestões foi essa. Em algumas cidades, parece que Andradina já funciona assim, de o idoso não precisar necessariamente parar ali na vaga do deficiente. Ele para em qualquer vaga, tendo o cartãozinho, né, e não teria esse interessante, problema. Interessante. Algo que me ocorreu aqui, inclusive estão me perguntando, o Caetano Procópio Neves, que é advogado, ele... amigo, né? Conhece Caetano? Sim. Doutor Caetano, inclusive, ele pergunta o seguinte: o caráter da comissão, ele é deliberativo ou consultivo? Ou seja, a prefeitura tem que atender ao relatório ou não? Não é deliberativo, né? Tá. É apenas consultivo e a gente vai fazer um relatório e como sugestão. Sugestão. Né? Na verdade, não é deliberativo, porque principalmente na renovação, ele nem passa pela Câmara, né? Ele vai ser, se ele for renovado, entre a prefeitura e a empresa. Né? É automático. Não tem que ter autorização da Câmara Municipal. Não. Entendi. Não é deliberativo, Caetano. Tá certo. Tá aí respondido ao doutor Caetano Procópio Neves. Alceu, a arrecadação da Arapark, parte dela volta para o município? É isso? Você veio perguntando se eu tinha alguns números. Né? Na verdade, eu não tenho números atuais, mas eu tenho, de 2019, foi arrecadado 3 milhões e 400 mil. 10% vai para a Secretaria de Assistência Social. Tá. 10% dessa arrecadação. Que daria aí 300 mil. Em 2019, números atuais eu não tenho. Porque eu acabei achando esses números como uma pesquisa que nós fizemos. Entendi. E aí a assistência cai no bolo lá e ela faz... No início, era 25%. Eu não sei porque não era vereador ainda, né? Mas olhando nas pesquisas de 25% passou-se a 10%. É algo a se perguntar. Se trata-se de equilíbrio financeiro da concessionária ou não. Uma outra sugestão também, eu estive em outra cidade, estive em Sorocaba há pouco tempo, né? E usei o sistema rotativo de lá. Eu achei interessante, porque muitas pessoas reclamam também, pessoas que vêm de fora que não tem o aplicativo porque não tem necessidade, né? Não é daqui, né? E chega lá, não acham as meninas, aqueles totens, aqueles parquímetros, né? Às vezes não estão disponíveis e tem o pessoal que vem de fora tem problema. Lá, eu percebi que cada vez que você parava, tinha um postezinho com aquele QR Code. Então a pessoa chegava com o celular, dá uma das sugestões sim. E aí te dá acesso ao aplicativo ou direto ao site? Em Curitiba também usei esse sistema. Parei lá no sistema de Zona Azul lá, com o QR Code, já colocava lá o tanto de horas lá que eu ia precisar, né? E tranquilo. Você sabe que em algumas cidades, isso é mais para cidades que já estão se preparando como Smart Cities, como cidades inteligentes, o sistema rotativo ele tem inclusive sensores que indicam onde existe vaga. E aí pelo aplicativo a pessoa consegue descobrir. Facilita a vida do usuário. Mas eu imagino que em Araçatuba isso ainda esteja muito distante. Fica a minha dica para incluir aí como sugestão. Não é? Porque isso depende de sensores ao longo de toda a área de abrangência rotativa, o que também, por sua vez, necessita de um bom sistema de internet, cabeamento, Wi-Fi, enfim, por toda a cidade. Já passou da hora de todo mundo pensar nisso, o poder público de forma geral, não só em Araçatuba, em todo o país, não é? A parte desse sistema do aplicativo avançou bastante na tecnologia. Há um tempo atrás, não sei se você lembra, uns chaveirinhos que eram utilizados. Sim, você chegava lá, você colocava crédito, né? Depois ia... colocava o chaveirinho. Hoje com o aplicativo, você pode colocar o máximo de 2 horas, né? E você, saindo antes, você dá o troco, devolve. Mantendo sempre 30 minutos, que é o mínimo.
né? Sim. Eu achei interessante, porque antigamente você não colocava, se você colocava 2 horas, utilizava ou não, você pagava. E já avançou na tecnologia devolvendo o troco para você. Isso é bem bacana. Muito bem. A gente volta no final a falar sobre isso, porque agora quero aproveitar uma dica de Zé Marco aqui para falar do Parlamento Regional, do qual você é o presidente. O Parlamento Regional aí que reúne municípios da região, vereadores de municípios da região, e está fazendo, às vezes, daqueles representantes que a gente não tem na Assembleia, lá na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí vocês foram conversar lá em São Paulo para falar sobre crise da Santa Casa? Como é que foi? Não, nós não fomos lá, nós fomos com o diretor regional. Aqui na DRS2, no DRS2, no Departamento Regional de Saúde. Como foi a conversa? Nós fomos conversar para saber o que poderia ser feito, porque a primeira reunião do parlamento, só para você entender, o parlamento regional, ele é nosso, Araçatuba, ele compreende 20 cidades da região. Araçatuba, Birigui, Guararapes, essas regiões são 20 cidades. E nós nos unimos, porque a questão hoje era a Santa Casa. Houve aquele pedido de socorro, nós fomos conversar lá com o Petrônio, que é o provedor da Santa Casa, sentamos lá numa reunião com os demais diretores, e a situação estava bem crítica. Houve até a questão de talvez não ter condições de pagar inclusive os salários, se você lembra, né? Depois deu certo, resolveram, né? E nós juntamos no parlamento e vários componentes do parlamento regional estiveram presentes, nós fomos lá com o Petrônio, e a segunda visita foi lá na divisão regional de saúde. Você falou departamento, a gente fala divisão, divisão regional de saúde, né? E conversamos lá, e ele nos garantiu que também está tomando as providências, que a questão principal é dinheiro, né? O governador Tarcísio já estava sabendo, né, dessa questão do déficit da Santa Casa, e nós vamos de novo conversar com o Petrônio para saber se houve algum avanço somente com essa visita nossa no DRS, ou senão nós vamos partir para a Secretaria Estadual de Saúde e até o governador do estado. Muito bem, o Parlamento Regional aí, todos os municípios, os 20, contam com representantes, porque eu lembro no começo tinha alguns que ainda não haviam designado, né? Em 100% não, nós estamos em 70%. Né? O Cezinha continua lá, de Birigui? O Cezinha é o nosso porta-voz lá. Eu lembro que Brejo Alegre tinha um representante também. Brejo Alegre é o Du. O Du, A gente está bem unido, está bem bacana. Principalmente porque a Santa Casa, eu costumo dizer que a Santa Casa está em Araçatuba, mas ela não é só de Araçatuba. Com certeza. Ela é de 40 cidades. Sim. Então, todas essas cidades têm que dar sua contribuição também para melhorar. E hoje o problema da Santa Casa é dinheiro. E lembrando, nós não temos um representante na Alesp, o único deputado que tinha na região não foi reeleito e nós não conseguimos fazer um novo. Então, em não tendo um deputado, quem está fazendo, às vezes, aí de composição regional acaba sendo o parlamento, não é verdade? Né? Claro, cada prefeito, cada vereador de cada município vai lá e faz a sua parte pela sua localidade, mas de forma regional é o parlamento quem está se dando esse trabalho. Essa ideia do parlamento regional, primeiro nós tivemos a ideia da frente parlamentar, que ela compreende as 40 cidades. Né? Da região administrativa de Araçatuba, ok. Mas aí nós aproveitamos a ideia do governo do estado, que dividiu dos aglomerados, urbanos, então ela compreende 20 cidades. E foi uma ideia bem bacana mesmo, por quê? Por conta dessa força política que a gente reunia todas as cidades para levar as reivindicações até o governo do estado, até a presidência da República. E de quanto em quanto tempo vocês estão se reunindo? Continua sendo mensal? As reuniões ordinárias são uma vez por mês mesmo. Tá, presencial ou virtual? Nós estamos fazendo elas presenciais. Presenciais. Porque a gente visita essas cidades também e acaba prestigiando a cidade, né? Então nós estamos indo nas cidades, nós não estamos centralizando em Araçatuba, não. A gente vai para Turiúba, Buritama, a gente tem visitado as cidades também para prestigiar e para essa união ficar mais fortalecida. Perfeito, então. Alceu, vamos relembrar então a comissão aí para verificar as ações do rotativo de Araçatuba. Está formada, vocês em 20 dias esperam compor o relatório e aí a população pode e deve participar. Relembre como participar. Nós vamos primeiro marcar uma audiência pública para semana que vem, nessa reunião agora que às 9 horas,
Eu vou lá com o pessoal da comissão para ver que dia que vai ser. E o pessoal pode nos mandar através do WhatsApp, através do Facebook, né? As sugestões. E já estão mandando, viu? Nós estamos, assim como pessoalmente, se quiser ir lá no seu gabinete e levar a sugestão, pode ser? Será um prazer receber. Entendi. Tem aqui o Zé Roberto Campos, está falando que gostou da sua sugestão aí do QR Code, porque todo mundo, no final das contas, hoje